Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. É uma alegria estar com você mais uma vez para estudar a sua palavra. Porque cada vez que abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco, fala no nosso coração, traz mensagens para a nossa vida. Aqui encontramos esperança, aqui encontramos motivos para a alegria, aqui encontramos paz. Então, é realmente um privilégio abrir a palavra do Senhor. E eu gostaria de orar com você porque hoje nós começamos um novo livro, o livro de Amós. E aqui seguramente vamos encontrar, como em todos os outros livros, muita coisa boa, a revelação do Senhor para a nossa vida. E lembre-se que você pode também acompanhar-nos em nossas redes sociais, que é no Instagram, no Facebook ou no Twitter, através do endereço PR Evandro Fávero, PR Evandro Fávero. Você também pode entrar no site da TV Novo Tempo, no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com, e ali acompanhar todos os programas da TV Novo Tempo, programas sobre saúde, sobre família, outros sobre profecias e outros mais. Seguramente você será muito abençoado. Vamos orar então? Querido Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estudar Tua Palavra outra vez. Dá-nos sabedoria para compreendê-la e praticá-la. Amém. Muito bem, vamos lá então. Amós apresenta o julgamento divino sobre a Síria. Aqui no capítulo 1, fala dos filisteus, Tiro, Edom, Amon. Sabe que a palavra Amós, ela significa um portador de carga. Ele era um humilde pastor de ovelhas lá em Tecoa, na região da Judéia. E o século era o século VIII antes de Cristo. Ele não era nem filho de profeta e nem havia sido treinado para ser um profeta. No entanto, Amós foi chamado por Deus para profetizar. Sabe que Deus não escolhe sempre os capacitados. Aliás, Deus capacita quem Ele chama. Então, quando nós somos chamados por Deus, não precisamos temer, porque Ele cuida de nós. Amós foi chamado para profetizar, por exemplo, contra Israel, a respeito do comportamento dos seus líderes religiosos, dos líderes políticos que faziam mal aos olhos do Senhor. Isso aconteceu numa época em que Israel e Judá eram prósperos durante os reinados, por exemplo, de Uzias, rei de Judá, de Jeroboão, rei de Israel. Então, nem sempre a mensagem do profeta é fácil, é uma mensagem aprazível. Muitas vezes a mensagem do profeta é uma mensagem dura de ser dada. Mas Deus capacitava os seus líderes, as pessoas que Ele chamava, os seus profetas, os seus mensageiros. E ainda hoje Ele nos capacita para que possamos testificar, para que possamos falar de Deus e do seu amor para outras pessoas. Várias vezes aparece na Bíblia a expressão assim diz o Senhor. E aqui em Amós, de maneira específica, de maneira especial no capítulo 1, aparece também várias vezes essa expressão. Por exemplo, aqui nós lemos no versículo 3, assim diz o Senhor. Depois no verso 6, assim diz o Senhor. No verso 9, assim diz o Senhor. No verso 11, assim diz o Senhor. No verso 13, outra vez repete, assim diz o Senhor, e o capítulo termina com a expressão diz o Senhor. O que o capítulo então está apresentando é que esta mensagem de Amós, esta mensagem do capítulo 1 de Amós, e a mensagem da Bíblia não é uma mensagem de homens somente, é uma mensagem de Deus. É Deus falando conosco, falando com o seu povo naquela época e falando conosco hoje, através dos seus profetas, através das pessoas que Ele escolheu para serem seus mensageiros. Portanto, quando lemos a Bíblia, estamos em contato direto com o Senhor, em contato direto com a revelação de Deus. Bem, nós podemos então estar seguros, porque Deus fala conosco todos os dias. Naquele tempo, por falar em estar seguro, o povo sentia-se seguro contra os inimigos estrangeiros e eles confiavam na sua própria força. Israel não via perigo ou risco de destruição, mas os maus frutos da prosperidade que eles estavam
experimentando, ou seja, o orgulho, a luxúria, o egoísmo, a opressão. Esses maus frutos estavam aparecendo tanto em Israel como lá em Judá. Amós então sentiu-se incomodado com o luxo, com os pecados existentes que foram descritos em vívidos detalhes por ele. Orientado por Deus ou guiado pelo Espírito Santo, ele repreende os pecados que floresciam após a prosperidade material. Ele fala das extravagâncias, ele fala das orgias, da libertinagem dos ricos, ok? Da maneira como eles oprimiam os pobres, da perversão do juízo, do suborno, da extorsão. Então Amós ele utiliza uma linguagem bastante vívida, própria de um pastor atento aos barulhos dos animais selvagens, para declarar ou para falar do pecado do povo, para chamar o povo também ao arrependimento. A sua linguagem expressa o desagrado do Senhor. Ele usa a expressão, por exemplo, o Senhor ruge. É uma expressão agrícola, mas para dizer que Deus não gosta, não está de acordo com todos esses pecados e atitudes imorais que o povo estava vivendo, estava no seu estilo de vida. Nos versos 3 até o versículo 15, por exemplo, do capítulo 1, o profeta apresenta o julgamento de Deus sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon. Damasco, então, por exemplo, é descrita como uma bela, próspera, bem fortificada capital, representante de toda a Síria. Mas ela experimentaria o juízo de Deus por causa das suas más ações, por causa das suas ações intencionais, incuráveis e maléficas. Deus adverte que enviará um fogo que destruirá Azael e seu filho, que aparece aqui, Haddad, toda a sua dinastia e a cidade de Damasco. Portanto, estas expressões de juízo que aparecem vívidas aqui, elas são expressões que foram declaradas porque o povo havia escolhido pecar, escolhido ser infiel, escolhido serem corruptos. E, quer queira, quer não, sim ou sim, mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus virá sobre aqueles que são ímpios, infiéis, corruptos. Pode ser que a gente não veja a justiça aqui na terra sendo aplicada, mas Deus não se esquece. Mais cedo ou mais tarde, Ele aplicará a justiça. E isso é para nós nos alegrarmos, confiarmos nisto, mas também para nós anunciarmos isso, que Deus é justo e não se esquece do seu povo. Bem, aqui é interessante também porque nós encontramos uma expressão no capítulo 1 que ela se repete, assim como se repete a expressão assim diz o Senhor, há outra expressão que se repete no capítulo 1. E essa expressão está, por exemplo, no verso 3, diz assim, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. No verso 6 diz, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. No verso 9 também diz, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo. No verso 11, de novo, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. No verso 13, repete, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo. E aí vem repetindo essas expressões. O que significa esta expressão que é repetida no capítulo 1? Então, esta expressão, ela apresenta, neste capítulo, no livro de Amós, a intensidade do pecado do povo que havia se corrompido e, ao mesmo tempo, ela mostra também a gravidade do pecado, ou seja, Deus condena ao seu povo, condena ao pecado, não importa qual ele seja, a quantidade de transgressões. O julgamento também é pronunciado sobre Tiro, a principal cidade dos fenícios, por entregar prisioneiros israelitas aos edomitas. Sendo assim, eles foram responsabilizados pelas crueldades que os judeus sofreram.
Então, Tiro é condenado aqui também. Mais tarde, a ilha que pertence a Tiro foi conquistada e finalmente Tiro foi destruído por Alexandre o Grande. Sabe, aos olhos de Deus, uma pessoa é tão culpada do crime que ela ajuda a cometer, quanto do crime que ela própria comete. O crime, o pecado. Então, Amós denuncia as nações aparentadas de Israel por sangue. Então, Edom, Amon, Moabe, denuncia e fala do juízo que elas sofreriam. Sabe, o capítulo 1 está apresentando aqui, primeiramente, duas coisas eu poderia destacar então. Primeiro, o juízo de Deus é certo sobre o pecado. Em segundo lugar, Deus quer salvar o pecador. Então, que a nossa oração seja: Senhor, livra-me de cometer injustiça, livra-me de oprimir os semelhantes e ajude-me a ser fiel. Ajuda-me a amar a todos. Deus seguramente cuidará de nós. Vamos orar por isso? Querido Pai, entregamos nossa vida, as nossas fraquezas, nossas debilidades em Tuas mãos, para que o Senhor cuide de cada um de nós. Abençoa-nos com Teu poder e a Tua graça e guia-nos em Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, seja reavivado por Sua palavra.